Fala galera, beleza? No slide anterior, no vídeo anterior, nós tínhamos parado aqui nesse slide, certo? Dando sequência agora ao nosso estudo. Lembra que eu falei? Nós vamos analisar agora as transformações gasosas e para isso a gente precisa manter um constante, enquanto os outros dois, né, a gente vai ver o que acontece, beleza? Então, ó, vamos lá. A primeira lei que nós vamos analisar aqui agora é em relação à lei de Boyle, beleza? A lei de Boyle, o que ele fez? Ele pegou a pressão e o volume, enquanto ele deixou a temperatura constante. Então, ó, a lei de Boyle também é conhecida como isotérmica. O que significa isotérmica? Iso vem de igual, térmica, temperatura. Então, temperatura igual, temperatura que não varia. Então, ele manteve a temperatura do sistema constante, sem alterar, e ele começou a trabalhar com pressão e volume, e ele viu o que acontecia com o gás, tá bom? Então, olha só o que acontece. Ele descreveu a seguinte situação. O que acontece com o gás? Deixa a temperatura de lado, a gente só está analisando aqui pressão e volume. Se eu aumentar a pressão de um volume, de um gás, o que acontece com o volume, certo? Sem analisar a temperatura. A temperatura fica de fora porque ela é constante nesse caso. Concorda comigo a seguinte situação, ó. Imagina que a minha mão, eu tenho um certo volume desse jeito aqui, certo? Ó, vamos imaginar que eu estou aumentando a pressão. Conforme eu vou aumentando a pressão, o que está acontecendo com o meu volume? O meu volume está ficando cada vez menor, não é? Então, o que significa? Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Agora, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou tirando a pressão da minha mão. Se eu estou tirando a pressão da minha mão, o que está acontecendo com o volume? O volume ele está aumentando. Então, nós podemos falar que isso daqui são grandezas inversamente proporcionais, não é? Quando é inversamente proporcional, nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma multiplicação, tá bom? O que nós vamos falar? Seguinte situação, ó. PV é igual a P1V1 é igual a P2V2. O que acontece? Tudo que eu tenho antes, eu tenho depois, só que diferente. Se eu aumento uma, eu diminuo a outra. Então, ó, a pressão, né? A lei de Boyle, que é conhecida como uma transformação isotérmica. Por que é transformação isotérmica? Esse nome ajuda a lembrar qual foi a propriedade que ele deixou constante, que ele manteve constante. Ele deixou a temperatura constante. Então ele analisou pressão e volume. E ele verificou a seguinte situação. Quando você aumenta a pressão, o volume ele tem que diminuir. Então o que acontece? Ó? Nós temos um sistema que tem uma pressão e um volume inicial. Quando eu altero essa pressão, vai acontecer com alguma coisa com o meu volume final. Então, ó, P1V1 é igual a P2V2. Vai acontecer alguma mudança aí. Mas essa é a primeira fórmula que vocês têm que, né, lembrar aí, que vocês têm que guardar com carinho. P1V1 é igual a P2V2. Se a temperatura é constante, é porque é uma transformação isotérmica, a temperatura constante, tá bom? E essa é a lei de Boyle. O que vocês têm que lembrar? Quando você aumenta a pressão de um sistema, o volume diminui. E vice-versa. Se você aumentar o volume, é a pressão que vai diminuir. Beleza? Aqui eu coloquei um gráfico que é pra gente estar analisando, tá bom? Ó, quando eu tenho, ó, aqui é pressão por volume, tá vendo? Ó, pressão por volume. Quando a minha pressão tá lá em cima, o meu volume ele é mínimo. Agora, conforme a minha pressão vai diminuindo, então o meu volume ele está aumentando, tá bom? Então, ó, vamos lembrar mais uma vez, P1V1 é igual a P2V2. Essa daqui descreve, então, a transformação isotérmica de Boyle. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação isobárica, que é a lei de Charles. Isobárica, ó, bar é uma unidade de pressão. Lembra que eu falei? O nome te ajuda a lembrar qual é a variável que ele está isolando, qual é a variável que ele está deixando se analisar. Isotérmica, por exemplo, ajudava a lembrar o quê? Isotérmica não era temperatura, então a temperatura ela estava constante, então ele analisou sua pressão e volume. Isobárica, ó, bar é uma unidade de pressão, então isso significa que ele deixou a pressão, né, de fora, ele isolou a pressão, então sobrou quem? Volume e temperatura para ele analisar. E aí ele pensou o seguinte, bom, vamos ver o que acontece com o gás quando eu fico alterando volume e temperatura, sendo que a pressão se mantém constante. Galera, é bem tranquilo analisar isso daí. O que acontece com o volume de um gás quando eu aumento, por exemplo, a temperatura? Galera, muito simples, ó.
Quando você aumenta a temperatura, é só você analisar aqui o gráfico, ó. Conforme a temperatura ela vai aumentando, ó, estou saindo de uma temperatura negativa e indo para uma temperatura positiva e cada vez maior, o volume ele vai se expandindo, tá bom? É só você pensar na seguinte situação, poxa, cara, pensa num dia que está extremamente quente, uma temperatura muito alta, tudo bem? Você não quer ficar junto, você quer o máximo de distância possível, porque quanto mais junto, maior é a temperatura que vai ficar naquele ambiente devido à troca de calor. Então, sempre que você aumenta a temperatura, a tendência é você aumentar o volume e expandir, porque você quer separar. Então, pensa nas moléculas gasosas. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética, e isso vai aumentar a velocidade e vai aumentar também o volume que eles querem ficar de espaçamento entre um e o outro. Então, o aumento de temperatura também acarreta no aumento do volume. Então nós podemos dizer o seguinte, enquanto aquela grandeza lá, que era a de Boyle, era inversamente proporcional, quando eu aumentava a pressão e diminuía o volume, aqui ó, na lei de Charlie é o inverso. Quando você aumenta o volume, você também aumenta a temperatura, né? Porque quando a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando o volume. Então nós podemos afirmar que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, ó, se quando era inversamente proporcional nós descrevíamos como uma multiplicação, nas coisas que são diretamente proporcionais, nós vamos descrever, nesse caso aqui dos gases, como uma fração, uma divisãozinha, certo? Então, o que nós temos? Ó? Nós temos um volume e uma temperatura inicial. Quando nós aumentamos um, nós aumentamos o outro. Então, ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que seriam os volumes e temperaturas finais, tá bom? Então, ó, por enquanto, o que eu vou pedir para vocês guardar? As formas. Transformação isotérmica, P1V1 é igual a P2V2, são inversamente proporcionais, aumenta a pressão, diminui o volume, lei de Boyle. Lei de Charlie, aumenta a temperatura, eu aumento o volume também, então são grandezas diretamente proporcionais, então eu tenho que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá bom? Olha aqui, eu coloquei outros dois gráficos aqui pra gente analisar, olha só galera, conforme eu vou aumentando a temperatura, ó, eu tinha uma temperatura, aqui é gráfico temperatura por volume, né? Bom, podemos analisar pelo volume e pela temperatura. Eu vou analisar pela temperatura dessa vez. Ó. Aqui eu tenho uma temperatura, aqui eu tenho 2 vezes a temperatura, 3 vezes a temperatura e 4 vezes a temperatura. Eu fui aumentando essa temperatura. Quanto mais eu aumento a temperatura, maior é o volume que vai, né, aumentando também. É nítido a gente entender isso daí. É mais ou menos você pegar água e colocar para esquentar. Você tem um certo volume ali. Conforme essa água vai esquentando, eu vou aumentando a energia sobre a forma de calor, eu vou aumentando a energia cinética, o volume começa a expandir. Isso daí é meio que, né, proporcional, por isso que são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então o aumento da temperatura acarreta também no aumento do volume, e essa é a lei de Charlie, a transformação isobárica que mantém a pressão constante. Bom, e agora a gente vai chegar então na transformação chamada de transformação isocórica, tá bom? O que seria a transformação isocórica? Pode ser chamado de transformação isocórica, mas também de isovolumétrica, porque aqui a gente mantém o volume constante, tá bom? Se a gente mantém o volume constante, significa que a gente trabalha com pressão e temperatura. Galera, simples, aumento de temperatura, o que acontece com as moléculas? Elas começam a se chocar ainda mais rápido. Se começa a se chocar, aumenta a pressão. Então, ó, aumento de temperatura aumenta a pressão, com certeza. Tudo bem? Então, ó, se é diretamente proporcional, se aumenta um, aumenta o outro, então são grandezas diretamente proporcionais, nós escrevemos como, né, uma fração. Então, o que a gente pode falar? Ó, aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, tá bom? Então, essa, então, é conhecida como a lei de Gay-Lussac. Beleza, galera? Ó, aqui eu tenho um gráficozinho para explicar, ó. Conforme aumenta a pressão, eu também tenho um aumento de temperatura. Ó. Conforme eu estou aumentando a temperatura, o que está acontecendo com a minha pressão? Também está aumentando, beleza? E aí, galera, a gente pode chegar no que nós chamamos de equação geral dos gases. Pega todas as equações, ó, a isotérmica, a isobárica e a isocórica, tudo bem? Se você juntar todas, eles fizeram e eles criaram o que eles chamaram de equação geral dos gases, que é P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. O que isso significa? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Se você pegar, por exemplo, a pressão e isolar, se você pegar a pressão e isolar, você está trabalhando com a questão da isobárica, tudo bem? Se você isola a pressão, ó, eu vou isolar a pressão aqui e vou isolar a pressão aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos ver se dá para vocês verem aí, dá para ver. Ó. Você chega no quê? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá vendo? Que é igualzinho essa daqui, ó, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Agora vamos supor se você isolar a temperatura. Se você isolar a temperatura, você chega no quê? P1 sobre P1V1 é igual a P2
vezes V2, que seria a isotérmica, certo? Tanto é que eu isolei a temperatura. Agora vamos imaginar que você pega o volume e isole. Se você pegar o volume e isolar, você chega no quê? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, que seria a isocórica. Então, ó, se você decorar P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, você tem a equação geral dos gases, você consegue chegar em qualquer uma dessas aqui, beleza? Bom, galera, essa daí é a primeira parte em relação aos gases. No livro 2 vai estar falando muito mais, que a gente vai precisar desses conceitos. Esses conceitos são iniciais, peço que vocês assistam essas duas sequências de aulas. E no livro 2 a gente vai comentar um pouco mais em relação aos gases, tá bom? Bom, por enquanto vocês já podem tentar ir desenvolvendo os exercícios em relação à equação geral dos gases. E nos vemos em breve. Obrigado, galera. Até uma próxima.